Fala nação, tudo na paz, começando mais um vídeo aqui no Canto Rubro-Negro. Hoje um vídeo onde eu vou trazer todos os jogos dos classificados para as oitavas de final da Copa do Brasil. Todos os jogos, claro, dentro da competição, porque eu não tenho como fazer um apanhado de 16 times e todos os seus jogos no ano, principalmente pelo calendário maluco, que é o calendário brasileiro. Antes de mais nada, vocês sabem que eu quero pedir para você deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para notificação e considera virar membro aqui do Canto Rubro-Negro. A partir de R$ 2,99 você já pode virar membro e aí você já tem acesso à Liga do Cartola exclusiva aqui do canal, além de alguns outros benefícios. Então eu tô esperando você, se você puder ajudar, claro. Agradecer mais uma vez a live de sexta-feira, foi um absurdo. Teve pico de mais de 700 pessoas, então foi um absurdo, muito obrigado. E agora vamos lá falar sobre essa Copa do Brasil e hoje eu quero saber de vocês quem é que vocês preferem enfrentar. Lembrando que no dia do sorteio, que ainda não tem data, deixando claro aqui, tá? O sorteio ainda não tem data, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz do sorteio com o Internacional. Vou fazer um react ao vivo, fazer uma live aqui durante a transmissão pra gente ver em primeira mão quem o Vitória vai enfrentar. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra notificação e me acompanha no vídeo. Eu sou o Leonardo Santiago e está começando mais um vídeo aqui no Canto Rubro-Negro nesse excelente final de semana, pelo menos até domingo, 8h30, é um excelente final de semana. Bom, aqui a gente já tem a imagem com os classificados para as oitavas da Copa do Brasil. ABC, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Atlético Mineiro, Sardinha, CRB, Criciúma, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Juazeirense, muito feliz com isso daqui, Santos, São Paulo, Vasco, Vitória e Coritiba ou Flamengo. Na primeira partida, o Flamengo venceu o Coritiba no Couto Pereira por 1-0. E a volta deve ser semana que vem, provavelmente dia 15 ou 16. Eu confesso que eu não olhei, então o sorteio só deve ser depois disso. Mas aí a gente tem que considerar o Flamengo ou o Coritiba. Olha que imagem bonita, 6 do Nordeste aqui, realmente é uma coisa histórica e a gente fica muito feliz e que a gente consiga também avançar até as quartas de final. Menos a Sardinha. Bom, vamos começar por ordem alfabética, vamos começar pelo ABC, que na primeira fase empatou em 1-1 com o Rio Branco VN. A ABC segura o empate com o Rio Branco e avança para a segunda fase da Copa do Brasil. O gol do ABC foi marcado por William Anicete, eu realmente não sei qual é o certo. Na segunda fase, o ABC eliminou o Botafogo. O gol do ABC foi marcado por Maicon Douglas, que depois acabou indo para a Sardinha, e o do Botafogo foi marcado por Gilvan. O ABC passou nos pênaltis, 4-1 nos pênaltis. A ABC sofre o empate no fim, mas elimina o Botafogo da Copa do Brasil. Aos 57 do segundo tempo, o Botafogo empatou, levou a decisão para os pênaltis, mas o ABC não perdeu nenhum pênalti e conseguiu passar para a terceira fase. Na terceira fase, no jogo de ida, a Chape ganhou do ABC por 3-1. O gol do ABC foi inclusive marcado por o Alisson, que a gente conhece, e aí o título mostra: Chapecoense vence o ABC pela Copa do Brasil, um jogo com lance inusitado da arbitragem, e eles falam que o Verdão tinha ficado mais próximo das classificações e o mais querido precisaria golear na volta, da classificação na verdade, e a gente sabe o que aconteceu na volta, né? O ABC venceu a Chape por 3-0. O Wellington brilha, ABC faz 3 e elimina a Chapecoense na Copa do Brasil. Alan Pedro, jogador do Vitória que está emprestado ao ABC, deu assistência nesse jogo e está indo muito bem por lá, olho nele, viu? E agora um dos times que eu não quero que o Vitória pegue, inclusive pela bola jogada. O Atlético Goianiense na primeira fase passou pelo Galvez sem dificuldades, fez 3-1 com gols de Zé Roberto, Wellington Rato e Danilo Gomes. O Atlético chegou a abrir 3-0, os caras descontaram, mas não mudava muito porque o empate ainda era do Atlético Goianiense, então foi uma classificação tranquila. Na segunda fase, o Atlético Goianiense pegou o Joinville e venceu por 2-0 com gols de João Paulo e Danilo Gomes. O Atlético Goianiense vence o Joinville e garante a última vaga na terceira fase da Copa do Brasil. João Paulo e Danilo Gomes ainda no primeiro tempo marcaram os gols da vitória do Dragão, um time muito organizado, e mostrou isso no jogo seguinte. No jogo seguinte, o Atlético Goianiense foi até a Arena Itaquera e venceu por 2-0 o Corinthians e fica perto da classificação às oitavas. Em 4 dias, Dragão consegue a segunda vitória em Itaquera e se coloca em ótima situação na Copa do Brasil, ou seja, eles tinham ganhado já pelo Campeonato Brasileiro e ganharam de novo na Copa do Brasil. Timão precisa vencer por 3 gols de diferença em Goiânia, coisa que não aconteceu. Os gols foram marcados por João Paulo e Ronald. E na volta, o Atlético Goianiense empatou com o Corinthians em 0-0, segurou o empate, eliminou o Corinthians e está também nas oitavas. Dragão administra a boa vantagem do jogo de ida, sofre pouco em Goiânia e se classifica diante de um Corinthians sem soluções. Time de Silvinho não consegue vencer rival nem fazer gol em 3 jogos, então olho no Atlético Goianiense, tá fazendo um campeonato
campeonato muito interessante, é um time pra gente ficar de olho, que mesmo não sendo dos times com a camisa mais pesada, é um time que joga bola, e eu acho que a gente tem que realmente ficar de olho nisso. Vamos falar agora de um time sempre muito organizado, que é o CAP. O CAP estreou na Copa do Brasil já na terceira fase e empatou na partida de ida com o Avaí em 1-1. Renato Kaiser marcou o gol dele e o do Avaí foi marcado por Jonathan. Avaí e Atlético Paranaense ficam no empate em confronto marcado por gol esquisito, de acordo com a matéria. Renato Kaiser abriu o placar após a atrapalhada da defesa do Avaí, mas Leão busca a igualdade na reta final. Realmente foi um gol muito feio, não posso colocar aqui por causa de direito autoral, mas realmente eu recomendo vocês a pesquisarem, porque realmente foi muito feio aquele gol. Mas na verdade, feio é não fazer gol. E na volta, o CAP acabou vencendo o Avaí por 1-0 com gol de Vitinho. Com gol relâmpago, CAP vence o Avaí e garante vaga nas oitavas. Atacante Vitinho faz o gol relâmpago e Atlético passa de fase. Oitavas de final estão previstas para as semanas de 28 de julho e 4 de agosto. Confrontos serão definidos por sorteio. 28 de julho e 4 de agosto foram as datas da final em 2010, isso eu me lembro bem, tá? Esse gol relâmpago, inclusive, foi marcado aos 32 segundos de jogo, velho. Muito rápido. Não chega a ser um Diney contra a Portuguesa, mas realmente foi rápido. O Galo, que entrou também na terceira fase direto, pegou o Remo, venceu a partida de ida por 2-0, com gols de Oran e Nacho Fernandes. E aqui na matéria fala que Hulk e Nacho Fernandes brilham e o Galo bate o Remo fora de casa pela Copa do Brasil. Brasileiro e argentino participaram dos 2 gols que deram vitória ao Galo em Belém. Após o primeiro tempo apático, o Remo voltou melhor no intervalo, mas parou em boas defesas de Everson. E na volta, o Remo não conseguiu a classificação, acabou perdendo por 2-1 com gols de Hulk e Hever, e Romércio descontou para o Remo. Romércio que o Vitória chegou a querer trazer em determinado momento do ano. Atlético Mineiro domina o Remo no Mineirão, volta a vencer e avança às oitavas. Com gols de Hever e Hulk, Galo vence o Leão pelo jogo de volta da terceira fase. Romércio marcou de honra para os visitantes, que ainda perderam pênalti na segunda etapa. O Galo, pra mim, que tá naquela prateleira dos times que eu realmente não quero pegar de jeito nenhum. Depois disso a gente tem a Sardinha, mas eu não vou colocar negócio de imagem com escudo de Sardinha aqui no canal, não. Os caras se classificaram tranquilamente, ganharam de 7-1 no Campinense, depois ganharam de 4-1 do Manaus, e aí pegaram o Vila Nova, deram 1-0 lá e ganharam de 1-0 aqui. Pronto, é isso que a gente precisa saber. O fato é que, brincadeiras à parte, eu gostaria sim de um clássico nas oitavas de final. Nunca teve um clássico na Copa do Brasil no mata-mata, se eu não me engano. Então eu gostaria muito, sim, seria algo que a cidade iria parar, seria uma resenha muito grande. É claro que pra quem perder seria péssimo, mas eu acho que a gente tem condição sim de passar dos caras. Clássico é clássico, tudo pode acontecer, a gente já ganhou esse ano e sinceramente eu gostaria muito que fosse um clássico nas oitavas de final. Passando agora para o CRB, que se classificou na primeira fase vencendo por 3-2 o Goianésia. Os gols foram marcados por Lucão do Break, Diego Torres, o meia canhoto, que eu gosto muito, inclusive desde a época da Chapecoense, e Guilherme Romão. CRB bate o Goianésia e garante presença na segunda fase da Copa do Brasil, e aí eles enfrentaram o Paysandives. O CRB pegou o Paysandives, vou até colocar aqui na tela, e venceu por 2-1 de virada, com gols de Yuri e mais uma vez Diego Torres, que eu falo, gosto muito dele, vou repetir. De virada, CRB vence o Paysandives na Curuzives e avança de fase na Copa do Brasil. E agora, provavelmente, uma das classificações mais históricas e mais heróicas da história recente da Copa do Brasil. O CRB pegou Palmeiras na terceira fase, tomou 1-0 em casa, com gol de William do Palmeiras, e aí todo mundo imaginava que no Allianz Parque daria Palmeiras. Um lei do engano, o goleiro do CRB pegou demais. Diogo Silva foi um monstro nesse jogo e o CRB venceu por 1-0 com o gol de Evandro. Sim, aquele Evandro mesmo que a gente conhece, que passou aqui ano passado, que jogou um jogo bom, no máximo 2, depois não jogou mais nenhum. Fato é que ele fez o gol no tempo normal e levou para os pênaltis. Nos pênaltis o Palmeiras perdeu, assim como já havia perdido várias outras decisões, e o CRB de forma histórica eliminou o Palmeiras, atual campeão da Libertadores, dentro do Allianz Parque. Goleiro brilha com defesas e gol. CRB elimina Palmeiras nos pênaltis e avança. O goleiro bateu o pênalti parecendo um camisa 10. Bateu bem demais a penalidade, inclusive. Eu acredito que existem times piores a se pegar do que o CRB, mas a gente tem que ter humildade, tem que colocar o pé no chão, porque uma classificação dessa dá muita moral, assim como a nossa também deu, a deles com certeza também. E agora um time curioso, o Criciúma está nas oitavas sem vencer nenhum jogo. O Criciúma empatou a primeira partida em 0-0 com Marília. Marília, que perdeu aqueles pontos na Série B de 2007, fez com que o Vitória subisse também, a gente não pode esquecer disso. A vantagem do empate era do Criciúma, foi 0-0, segurou o empate e passou para a segunda fase. Na segunda fase, pegou a Ponte Preta, empatou em 1-1 no tempo normal com gol de Felipe Maia, o gol da Ponte foi de Camilo e o Criciúma passou nos pênaltis por 5-4, mais um empate, mais uma classificação. Criciúma elimina a Ponte nos pênaltis e avança à terceira fase da Copa do Brasil. E na terceira fase, o Criciúma empatou com o América Mineiro de Lisca em 0-0 lá em Minas Gerais, sendo que o América Mineiro ainda perdeu um pênalti, e aí na volta o Criciúma empatou em 2-2 com o América Mineiro lá no Heriberto Rios, com gols de Eduardo e Marcel, e avançou nos pênaltis
por 3-2. É uma equipe que não venceu na competição, mas eu não gostaria muito de pegar por causa da viagem, que é extremamente desgastante. Copa do Brasil vai estar rolando enquanto a gente está na Série B, todo mundo sabe disso. E eu não gostaria de ter mais uma viagem chata, então se puder evitar viajar para lá, eu evitaria. Agora a gente vai falar do Fluminense, que entrou já direto na terceira fase e que eliminou um adversário muito chato, que é o RB Bragantino. No primeiro jogo foi 2-0 para o Fluminense, com gols de Fred e Abel Hernandes. Na volta, o Bragantino venceu o Fluminense por 2-1, com 2 gols de Hurtado, mas Nenê fez o gol da classificação do Fluminense. Lembrando que o Fluminense fez 1-0, tomou a virada, mas garantiu a classificação. Fluminense que tirou um time muito chato, é um time cascudo, é um time que, apesar de eu achar muitas vezes subestimado, é um time muito organizado. Então a gente teria que ficar de olho nesse Fluminense também. Mas eu acredito que pra gente existiriam times que seriam, em tese, tá? Tô falando tudo aqui em tese, gente, mais difíceis que o Fluminense. Não que o Flu não seja difícil, não é isso, mas por exemplo, o Flamengo e o São Paulo hoje estão acima. Se bem que o Fluminense empatou com o São Paulo no Morumbi, no Brasileiro, né? Então a gente já não sabe mais de muita coisa. Vou falar agora do Fortaleza, um time que tá muito bem, tá numa crescente muito grande com o Vojvoda, o treinador novo. Eles venceram na primeira fase o Caxias por 1-0 com gol de David revelado aqui, que eu particularmente sempre defendi, isso eu vou deixar claro aqui. E o Caxias teve 2 gols anulados, mas de qualquer forma o Fortaleza venceu. Aos 5 do primeiro tempo o David marcou e passou para a segunda fase. Na segunda fase, o Fortaleza pegou o Ipiranga e com o gol de Iago Picachives de falta, Fortaleza venceu no Castelão e avançou para a terceira fase. E na terceira fase a gente sabe o que aconteceu, todo o Brasil comentou que seria Fortaleza e Ceará. Na ida foi 1-1, o Ceará sai na frente inclusive com o gol de Kleber, o Fortaleza empata com o Wellington Paulista e no segundo jogo o Fortaleza vence o Ceará por 3-0 com 2 de David, mais uma vez sempre defendi, consciência tranquila, e 1 de Felipe. Fortaleza, pelo que a matéria fala, venceu com autoridade e avançou às oitavas de final. É um time que está no crescente, é um time que está em alta e é um time que está jogando bola. Eu também não gostaria muito de pegar, não. Hora de falar agora do Grêmio, Grêmio Copeiro, que venceu o Brasiliense por 2-0 com gols de Jean-Pierre e Ricardinho. De acordo com a matéria, o Grêmio furou a retranca do Brasiliense e saiu em vantagem. O Grêmio fez 2-0 e na volta empatou em 0-0 e avançou para as oitavas da Copa do Brasil. Grêmio, que é o time copeiro, que é o time chato, mesmo agora com a mudança recente de treinador, é um dos times pesados para se pegar nessas oitavas, sem a menor dúvida. E agora é com muito orgulho que eu falo da Juazeirense, nas oitavas de final. Eu fico feliz, torci muito por eles, inclusive. O Sport perdeu para a Juazeirense teve os gols marcados por Clebson, Kesley, Dedé, e o Sport marcou com o Ronaldo Henrique e Mikael. A Juá que fez 3-2, e aí teve aquele negócio de refletor apagar, esperar mais de 1h15 para reiniciar a partida. O Sport se recusou a voltar com essa iluminação estabilizada. O juiz encerrou o jogo antes dos acréscimos, antes do tempo normal ter acabado. O fato é que o Sport até entrou na justiça, mas não deu em nada, e a Juá se classificou. E na segunda fase foi ainda mais absurdo. A Juazeirense saiu tomando 3-0 do Volta Redonda no primeiro tempo, foi buscar no segundo tempo 3-3 e ainda se classificou nos pênaltis. Os gols da Juazeirense foram marcados por Canives, mas é outro Canives, não é aquele que passou aqui, e Daniel Nazaré. Os gols do Volta Redonda foram marcados por Luiz Paulo, Aleph Manga, que está no Goiás, e Gabriel Pereira. Juazeirense busca o empate após levar 3 gols e derruba a Voltaça nos pênaltis. Pois é, maior contratação da história do clube, Canives sai do banco e empata o jogo nos acréscimos. Os caras foram buscar um 3-0 nos acréscimos e ainda passaram, bicho. Então, sensacional, sensacional. Essa aqui foi sensacional. E aí a Juazeirense pegou o Cruzeiro. Eu não assisti esse jogo porque eu tava aqui na live, mas falaram que a Juazeirense foi superior do que o Cruzeiro. Inclusive na matéria fala, Cruzeiro joga mal, mas larga na frente da Juazeirense. Raposa tem dificuldade para entrar na defesa baiana, sofre sustos no primeiro tempo, mas consegue gol na etapa final e leva vantagem para o confronto. Só que aí na volta, do que eu vi do jogo, eu vi praticamente o jogo todo, a Juazeirense foi superior ao Cruzeiro, fez 1-0 com o Tauan, 1-0 merecido e levou nos pênaltis com o goleiro Calaça brilhando mais uma vez. Muito merecida a classificação. A Juá que jogou bola contra o Cruzeiro, respeitou, mas foi pra cima, foi buscar o resultado e foi melhor praticamente o jogo todo. O Santos, que entrou direto na terceira fase, pegou o Cianorte e venceu por 2-0 com o gol dele, Marinho, que saudade, meu amigo, e Caio Jorge. E na volta o Santos venceu também o Cianorte por 1-0 com o gol de Marcos Guilherme. Apesar de ter Marinho lá, o Santos está no processo de reestruturação e hoje desses grandes talvez seja o que está um pouco mais atrás, porque o trabalho de Fernando Diniz inclusive demanda tempo, tem uma equipe nova, tem alguns meninos surgindo aí, então eu acredito que por incrível que pareça desses grandes, eu acho que o Santos seria uma pedreira um pouco menor, porque é pedreira do mesmo jeito, uma pedreira um pouco menor do que os outros, não pela camisa, não por tradição, mas por ainda estar nesse processo de reestruturação. Agora a gente tem o São Paulo, que
que perdeu o jogo de ida para o 4 de julho por 3-2. É impossível não falar das redes sociais do 4 de julho aqui. Eu dei muita risada, muito bom mesmo. Quem faz tá de parabéns. Inclusive vi que é um menino que tá no ensino médio ainda, então muito bom mesmo. Um jogo histórico pro 4 de julho. Venceu por 3-2 com 3 gols de cabeça, 3 gols de bola alta. Gols de Gilmar Bahia, Orejuela contra Rômulo. E o São Paulo marcou 2 vezes com o Éder. O São Paulo saiu muito mordido e saiu tão mordido que na volta não teve muito o que fazer. O 4 de julho chegou a fazer 1-0 com gol de Dudu Beribé, mas não adiantou. O São Paulo fez 9-1 no 4 de julho e avançou na Copa do Brasil. São Paulo que eu não gostaria de pegar, porque independente do momento, nosso histórico com eles é sempre péssimo. Nem sei porque eu falei independente do momento, porque o momento dos caras é bom. Então é mais um motivo para eu não querer pegar o São Paulo mesmo. E para encerrar, a gente tem o Vasco. Vasco que empatou com a Caldense em 1-1 e passou porque tinha vantagem do empate. Gol marcado por Bruno Oliveira, contratado pelo Vitória, inclusive. Vasco chama a Caldense para seu campo, sofre, mas avança com empate. Nesse jogo, inclusive, Bruno Oliveira chamou a atenção de muita gente e alguns também falaram de Lucas Silva e acabou sendo contratado pelo Vitória. O gol do Vasco foi marcado por Marquinhos Gabriel. O Vasco que na segunda fase venceu a Tombense por 2-1, com gol de Daniel Amorim para Tombense, Andrei e Gabriel Peck para o Vasco. Com gols no início de cada tempo, o Vasco bate a Tombense e avança na Copa do Brasil. E aí, logo depois, na terceira fase, o Vasco venceu o Boa Vista por 1-0, num jogo que foi duro, pelo que me falaram. Sarrafiori marcou pelo Vasco e abriu vantagem para o jogo de volta. De acordo com a matéria, inclusive, time de São Januário joga mal, sofre para furar o bloqueio adversário, mas consegue vitória com gol no fim do primeiro tempo para jogar pelo empate em casa, pela vaga nas oitavas. Na volta, a Boa Vista botou 1-0 com Michel Douglas e o Vasco empatou com ele, Cano, que é muito acima da Série B e se a bola chegar ele faz muito gol. Vasco arranca empate com Boa Vista e avança na Copa do Brasil. Teve polêmica de arbitragem e tudo. Eu não tô falando aqui de camisa, não tô falando aqui de tradição, mas hoje o Vasco é uma equipe que eu acharia, entre muitas aspas, ok enfrentar. Eu não tô dizendo que se o Vitória pegar o Vasco vai passar, não é isso. Mas o nosso histórico no Vasco, nosso histórico com o Vasco no Barradão é bom, já que a gente até hoje só perdeu um jogo para o Vasco dentro do Barradão em toda a história, e é um time hoje que está equiparado com a gente na Série B e que também está em, de certa forma, um processo de reconstrução, tanto política quanto dentro de campo, assim como o Vitória também está em reconstrução dentro de campo. Mas, sinceramente, eu acho que dos adversários, mesmo com a camisa muito pesada que o Vasco tem, porque o Vasco tem uma camisa muito pesada, isso precisa ser dita, eu não estou falando de camisa, não estou falando de tradição, estou falando de momento e de campo, e acredito que hoje sim, dá para se equiparar. E se a gente pegar o Vasco nas oitavas, eu tenho boas perspectivas. Eu falei para encerrar, mas eu vou fazer um extra aqui. Se o Curitiba passar, é bom que a gente já fala deles. Com o gol de Léo Gamalho, o Curitiba venceu o União Rondonópolis na primeira fase. Coxa encerra jejum de 2 anos sem passar da fase inicial. E o Coxa pegou o Operário na segunda fase. Venceu o Operário por 3-2 com polêmica e gol. No fim, Curitiba vence o Operário e avança. Os gols foram de Léo Gamalho, mais uma vez, 2 dele. E Luiz Henrique. Pelo Operário, Tomás Bastos e Giancarlo. Não é o Giancarlo do Náutico. O Fantasma sai na frente, Coxa busca a virada com 2 de Léo Gamalho, um deles com direito a muita reclamação, e o Operário consegue o empate. Aos 45 do segundo tempo, Luiz Henrique marca e classifica o Curitiba. E aí vem o confronto da terceira fase contra o Flamengo que entrou direto nessa fase. O Coxa tomou 1-0, o Flamengo venceu por 1-0, gol de Rodrigo Muniz. Se o Coxa passar, você já sabe o histórico do Coxa. Se o Flamengo passar, é o primeiro jogo do Flamengo, ainda vai ter a volta quarta-feira, dia 16. Então é isso, nação, espero que tenham gostado do vídeo, é um vídeo mais informativo, eu quero saber de vocês aqui nos comentários. Coloquem aí na ordem de prioridade quem vocês preferem pegar e aqueles que vocês não querem pegar de jeito nenhum. Conto com vocês, amanhã tem live do pré e live do pós, como sempre. Tamo junto, meu povo, não esquece de deixar seu like, se inscreve no canal, ativa o sino para notificação e considera virar membro, porque a partir de R$ 2,99 você já tem benefícios e pode participar da Liga do Cartola. Tamo junto, meu povo, um abraço!